2000 anos atrás, um homem nasceu em um lugar simples e mudou completamente o rumo da história da humanidade. Reis tentaram apagá-lo da história. Impérios tentaram destruir sua mensagem. Mas afinal, quem foi Jesus de verdade? O imperador que tentou silenciá-lo virou pó. O império que o crucificou virou ruína. E ainda assim, o calendário que usamos hoje carrega seu nome. Antes de Cristo e depois de Cristo. Como um simples carpinteiro de Nazaré conseguiu partir a história ao meio. Ele nunca escreveu um livro, mas bibliotecas inteiras foram escritas sobre ele. Nunca comandou um exército, mas conquistou mais corações do que qualquer general. Nunca teve um palácio, mas prometeu moradas na casa do Pai. O mundo o chama de Jesus, o Islã o chama de profeta, o judaísmo ainda o espera. A história o chama de divisor de águas. Mas para mais de 2 bilhões de pessoas, ele é simplesmente o Senhor. Os líderes da sua época não o condenaram por pregar o amor. Eles o condenaram por uma declaração explosiva que, se for mentira, faz dele um louco, e se for verdade, muda absolutamente tudo. Ele não disse, eu mostro o caminho. Ele disse, eu sou o caminho. Ele não disse, eu conheço a verdade. Ele disse, eu sou a verdade. Ele não disse, eu ensino a vida. Ele disse, eu sou a vida. Quem era esse homem que atraía multidões apenas com o olhar, que fazia paralíticos andarem com uma simples palavra e que olhava nos olhos dos maiores pecadores e dizia seus pecados estão perdoados? Jesus nasceu em um tempo de opressão romana, um período em que Israel estava esmagado sob o calcanhar de ferro do império mais poderoso que o mundo já vira. Os judeus aguardavam ansiosamente o Messias prometido, aquele que libertaria Israel do jugo estrangeiro e restauraria o trono de Davi. Muitos esperavam um rei guerreiro, um general invencível que marcharia sobre Roma com espadas flamejantes e exércitos celestiais. Mas algo totalmente inesperado aconteceu. O Messias que veio não chegou com espadas, não chegou com exércitos, não chegou com poder político. Ele chegou com amor, perdão e autoridade espiritual. Ele nasceu não em um palácio, mas em uma estrebaria. Não foi embalado em berço de ouro, mas deitado em uma manjedoura, onde os animais colocavam o alimento. Seus primeiros visitantes não foram nobres nem sacerdotes, mas pastores humildes que cuidavam de ovelhas nos campos. Mais tarde, reis magos do Oriente vieram adorá-lo, trazendo presentes dignos de um rei: ouro, incenso e mirra. O ouro apontava para sua realeza, o incenso para sua divindade, e a mirra, curiosa e profeticamente, apontava para sua morte, pois era usada para ungir corpos. Sua infância foi simples e escondida na pequena e desprezada Nazaré da Galileia. Nazaré era uma cidade tão insignificante que se dizia na época, de Nazaré pode sair algo bom? Foi ali que Jesus cresceu, aprendendo o ofício de seu pai terreno, José, tornando-se carpinteiro. Por quase 30 anos, ele viveu em absoluto anonimato, uma vida comum em uma vila comum, escondendo a glória do Criador do universo sob a pele de um homem simples. Até que um dia, o silêncio foi quebrado. Um profeta chamado João surgiu no deserto, pregando arrependimento e batizando no rio Jordão. Multidões iam ao seu encontro, e João era considerado por muitos o maior profeta em séculos. Mas quando viu Jesus se aproximando, João declarou algo impressionante. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eu não sou digno nem de desatar as correias de suas sandálias. Foi ali que Jesus iniciou seu ministério público. Ele desceu as águas do Jordão, e João o batizou. Quando Jesus subiu das águas, os céus se abriram. O Espírito Santo desceu sobre ele em forma de pomba, e uma voz vinda do céu ecoou: Este é meu filho amado, em quem tenho prazer. A partir daquele momento,
Jesus começou a percorrer as cidades e vilarejos da Galileia, pregando uma mensagem simples e profunda. O tempo está cumprido. O reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Ele falava de um reino, mas não era um reino político. Não era um reino terreno com fronteiras e exércitos. Era o reino de Deus, um domínio que começa no coração humano, uma realidade espiritual onde Deus reina soberano. Suas palavras eram diferentes de tudo o que já tinham ouvido. Os mestres da lei falavam citando outros rabinos, apoiando-se em tradições e autoridades passadas. Mas Jesus falava com autoridade própria, como alguém que tinha a autoridade em si mesmo. Ele dizia: em verdade vos digo, e todos se admiravam da sua doutrina, porque a sua palavra tinha autoridade. Os ensinamentos de Jesus chocaram o mundo. Eles eram radicalmente diferentes de tudo o que a religião havia ensinado até então. Ele dizia: ouvistes o que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Isso era revolucionário. Em um mundo dominado pela lei de talião, olho por olho, dente por dente, Jesus propunha algo totalmente novo. Ele dizia: se alguém te ferir na face direita, oferece-lhe também a esquerda. Não resistais ao homem mau. Ele ensinava que o perdão não tinha limites. Quando Pedro perguntou: Senhor, quantas vezes devo perdoar meu irmão que peca contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu: não te digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Ou seja, o perdão deve ser infinito, sem limites. Assim como o perdão de Deus é infinito para conosco. Ele ensinava sobre humildade em um mundo obcecado por status e poder. Dizia que os publicanos e prostitutas entrariam no reino de Deus antes dos religiosos hipócritas. Contou a parábola do fariseu e do publicano. O fariseu orava de pé, agradecendo por não ser como os outros homens, enquanto o publicano, envergonhado, nem ousava levantar os olhos ao céu, batendo no peito e dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Jesus declarou que este desceu justificado para sua casa, e não o outro, porque todo o que se exalta será humilhado, e todo o que se humilha será exaltado. Jesus ensinava algo absolutamente revolucionário para uma sociedade hierárquica e opressora. O maior no reino de Deus é aquele que serve. Ele mesmo deu o exemplo. Na última ceia, ele se levantou da mesa, tirou suas vestes, colocou uma toalha na cintura e começou a lavar os pés dos discípulos. Uma tarefa considerada tão humilhante que nem escravos judeus eram obrigados a fazê-la. Apenas escravos não judeus. Quando Pedro protestou, Jesus disse: se eu não te lavar, não tens parte comigo. Ele estava ensinando que a verdadeira grandeza está em servir. Que o poder no reino de Deus é exercido através da humildade e do amor sacrificial. Seus ensinamentos sobre as riquezas também eram impactantes. Ele disse: é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Ele alertava contra a acumulação de tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem corroem e os ladrões roubam, e ensinava a acumular tesouros no céu. Dizia: não podeis servir a Deus e as riquezas. Onde estiver o vosso tesouro, ali estará também o vosso coração. Ele ensinava sobre a providência divina, lembrando que os lírios do campo não trabalham nem fiam, e, no entanto, nem Salomão em toda sua glória se vestiu como um deles. Portanto, não vos preocupeis com o dia de amanhã, pois o amanhã cuidará de si mesmo. Mas não eram apenas as palavras de Jesus que impressionavam as multidões. Eram também seus atos, coisas que ninguém jamais havia feito. Os milagres de Jesus não eram truques de ilusionismo ou mágica barata.
Eram demonstrações de poder divino sobre a natureza, sobre as doenças,